Bem, vamos continuar então a nossa reflexão, nosso estudo sobre a Virgem Maria. Na primeira conversa nós meditamos sobre os mistérios da Virgem Maria, os dogmas, aquilo que a igreja nos ensina. Mas tem mais coisa que a igreja ensina. A igreja ensina que Nossa Senhora é nossa mãe, ensina que é a mãe da igreja, ensina que é a medianeira de todas as graças. Então vamos refletir um pouco sobre isso. Bem, é bíblico, não é? A última coisa que Jesus fez aos pés da cruz estava a sua mãe. Jesus no limiar da morte. Preste bem atenção nisso. Jesus estava no limite da morte, no limiar da morte. Depois dele ter dado a nós tudo, ele ter dado a sua vida, seu sangue, a sua igreja, os sacramentos, a nossa salvação. Antes de morrer, ele vê aos pés da cruz a sua mãe e o discípulo que ele mais tinha intimidade, amava, São João. Nós conhecemos bem, está lá em João 19, 25, ele fala para a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Essa expressão mulher, porque ele chamava Maria de mulher, porque ele quer mostrar para nós quem é a mulher que atravessa toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Lá no Gênesis, Deus disse para a serpente: uma mulher vai esmagar a tua cabeça. Você fez o pecado entrar pela mulher, é a mulher que vai esmagar a sua cabeça. Então, quando Jesus olha para ela e chama ela de mulher, está apontando para nós quem é essa mulher. Mulher que esmaga a cabeça da serpente. Por isso que muitas imagens de Nossa Senhora, ela aparece como Nossa Senhora de Fátima, esmagando com os pés a cabeça da serpente. Ok? Essa imagem não foi pintada, inventada por alguém, não. Essa imagem foi vista por Santa Catarina Labouré. Assim, ela apareceu no Senhor das Graças e com os pés sobre a cabeça da serpente. Não é uma fantasia humana, não. É uma revelação. E a mulher do Apocalipse, aquela mulher vestida de sol, uma coroa de 12 estrelas. Por que 12? São Luís de Montfort diz assim: como não cabem todas as estrelas do céu numa coroa de Maria, então vieram 12, porque 12 significa a totalidade. 12 é o número da plenitude. São 12 apóstolos, o nosso credo tem 12 artigos, né? O 12 é o número da perfeição, da totalidade, do todo, né? A lua debaixo dos pés e o sol que se põe assim como o seu manto, né? Ou seja, é o cosmos glorificando Nossa Senhora. Então essa mulher que atravessa do Gênesis ao Apocalipse é Nossa Senhora. Então Jesus chama ela de mulher: eis aí o teu filho. E olha para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. Olha que coisa interessante. Por que Jesus não disse: João, eis aí a tua mãe? Por que ele disse: filho, eis aí a tua mãe? Está escrito lá na Bíblia. Os papas explicam dizendo, para dizer que esse filho é você, é cada um de nós, representado ali na pessoa de São João. Por isso que ele não disse João, disse: filho, eis aí a tua mãe. Então, uma coisa que a igreja explica maravilhosamente no Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, que eu já citei, no capítulo 8 da Lumen Gentium, é que Maria é nossa mãe, e que no céu ela intercede por nós sem cessar, pela nossa santificação, pela nossa conversão, né? São Luís de Montfort diz assim, que depois que o demônio afasta alguém de Jesus, ele tenta afastar de Maria, porque sabe que senão Maria traz de volta para Jesus. E traz mesmo. E traz mesmo. Quanta gente eu já vi voltar para Deus pelas mãos de Nossa Senhora. Não é? Ela é mãe. Vejam, Jesus, ela recebeu cada um de nós aos pés da cruz de Jesus, naquele momento terrível, em que ela viu o seu filho ensanguentado, preso por 3 pregos, morrendo de dor. Então, ela abraçou cada um de nós como filho. Por isso que o São João diz assim, não é?
que o discípulo a levou para sua casa. Ela não tinha mais filhos. Ela só tinha Jesus de filho, nunca teve outro filho. Seu marido já tinha morrido, São José. Então o discípulo a levou para sua casa. Foi morar em Éfeso, que eu já citei, né? Que coisa maravilhosa. Esse João é você, é cada um de nós, que ela cuida, ela assiste, né? Nós precisamos da Virgem Maria. Eu poderia contar aqui 1000 casos de pessoas que se salvaram, se converteram pela maternidade de Nossa Senhora. Eu vou contar um caso só por causa do tempo, não dá tempo de contar muito. Mas eu creio que vocês mesmos aí nos santuários marianos, quantos milagres já viram, né? Eu me lembro que um dia um amigo meu, aqui de Caçapava, né, que tem um irmão padre no Vaticano. Esse irmão padre um dia estava lá no Vaticano com esse amigo meu, né, e o irmão padre convidou esse amigo meu para se confessar com o Papa João Paulo II, porque era naquela semana de Páscoa e tal, e o Papa de vez em quando ficava ali no confessionário do Vaticano. E o padre, que trabalhava lá no Vaticano, falou para o irmão dele: você quer se confessar com o Papa João Paulo II? Ele falou: claro que eu quero. E João Paulo falava português. Então, o meu amigo, que é dentista aqui em Caçapava, ele confessou com o Papa, né? E quando ele acabou a confissão, o Papa disse que fez 2 perguntas para ele. Isso ele me contou. Você vai à Aparecida do Norte rezar? Ô, Santo Padre, claro que eu vou, eu moro pertinho, Caçapava é pertinho, eu vou sempre à missa. Ai, que bom. Não deixe de fazer isso, porque é nos santuários que ela distribui as suas graças. E sabe qual foi a segunda pergunta que ele fez para o meu amigo? Você conhece a canção nova? João Paulo II. Você conhece a canção nova? Oh, mas claro que eu conheço. Meu amigo contou isso para mim. Ele está sempre aqui na Canção Nova. Ele é dentista, ele tratou inclusive dos dentes do Padre Jonas. Então, é a beleza de Nossa Senhora. Mas eu quero contar um caso. Acho que nós já ouvimos falar de São João Vianney, São João Maria Vianney, que é o patrono dos párocos, né? Aquele padre francês, né? Lá da cidadezinha de Ars, na França, né? Ele não tinha nem condição de ser ordenado sacerdote, de tão limitado que ele era. Mas pela graça de Deus, ele acabou se transformando num grande santo, e hoje é o patrono dos párocos, né? Muito bem, um dia São João Vianney, ele estava rezando a missa lá em Ars, na igreja, e ele viu uma senhora lá no fundo da igreja, toda de preto, de luto. Antigamente se usava luto, né? Ele é de 1780, mais ou menos. E a mulher chorando de luto. Quando acabou a missa, ele foi lá conversar com ela e disse: pode parar de chorar, seu marido se salvou. O que tinha acontecido? O marido dela tinha suicidado, pulou de uma ponte, suicidou, e naquele tempo, pessoa que suicidasse era sinônimo de perdição, estava perdido. A igreja entendeu hoje que não, inclusive manda rezar, né? Até missa de corpo presente pelos suicidas, não tem problema. Mas naquele tempo era diferente. E aí ela disse: mas como, padre, o santo cura, como se ele suicidou? Ela disse: reze por ele, ele está no purgatório. Mas como? Você lembra no mês de maio que você fazia um altarzinho para Nossa Senhora lá no quarto de vocês, e ele rezava com vocês de vez em quando? Lembro. Por causa disso, Nossa Senhora conseguiu a graça dele se arrepender antes de morrer, e ele se salvou. Ele está no purgatório. Pode rezar por ele. Todo mundo sabe a santidade de São João Vianney, né? Estão vendo, gente? Está na biografia dele essa história. Porque aquele homem que suicidou, rezava com a mulher ali no mês de maio, no altar, em honra de Nossa Senhora. A biografia dele conta que ele falou para a mulher: pode rezar por ele, que ele está no purgatório. Está aí. Então, é nossa mãe. A gente tem que tomar Maria como nossa mãe, mãe espiritual. Santo Agostinho chama Nossa Senhora de a forma Dei.
que é a forma a forma de Deus em latim? O que é forma de Deus? São Agostinho explica assim: se você quiser fazer uma imagem, você tem dois jeitos de fazer uma imagem. Um jeito é você pegar um bloco de pedra ou um bloco de madeira e você ir esculpindo, né? Com o cinzel e o martelinho, você vai esculpindo. Mas Santo Agostinho diz: é muito difícil você fazer uma imagem assim. Você tem que ser artista, você tem que ser gênio. Uma marteladinha errada que você der, você estraga tudo. Aí ele fala assim: mas tem um outro jeito de fazer a imagem. Sabe qual é? É você pegar uma forma, derreter o gesso ali. Eu tenho um filho que tem uma fábrica de imagem aqui. Eu gosto de ver. Pega aquela forma, derrete o gesso ali, fecha, espera um pouquinho para secar, abre, está pronta a imagem. E aí só vai, tira aquelas rebarbazinhas que ficou, tal, está pronta. E outra coisa, você faz uma porção de imagem rapidinho. Uma imagem esculturada, lapidada, demora. O que Santo Agostinho quer dizer com isso? Se você quiser chegar à santidade sem Maria, sem a devoção, sem a consagração a Maria, é como você querer lapidar uma pedra, uma madeira. Demora muito para você chegar à santidade. E olha, e corre o risco de você não chegar. Você pode cansar, você pode desanimar, você pode quebrar a imagem no meio do caminho. Entra na forma. Ele chama ela de forma Dei, ela é santíssima. Então, se você se derrete nessa forma aí, você se consagra, você sai dali santo e rápido, sem correr risco de cansar, de desanimar, de se quebrar, entenderam? Então, Santo Agostinho chama só de a forma Dei, a forma de Deus, em que Deus faz santos em série. São Bernardo de Claraval dizia: nenhum filho de Maria se perde, nenhum devoto de Maria vai para o inferno. São Bernardo dizia isso. Que consolação para nós, né? Vocês têm medo do inferno? Eu também tenho, mas que Nossa Senhora não tem, não. Depois que eu li essa frase de São Bernardo, o devoto de Maria não se perde, ela não deixa se perder. Que beleza, né? Então é mãe que nos forma para Deus, mãe guia espiritual. Mas é mãe da igreja também. Ela defende a igreja, protege a igreja. Por que ela é mãe da igreja? Vamos entender primeiro o aspecto doutrinário e teológico, depois eu vou dar os exemplos. Ela é mãe da igreja, por quê? Porque ela gerou a cabeça da igreja, que é Jesus, não é? A igreja não é o corpo místico de Jesus? Jesus diz: eu sou o tronco, vocês são os ramos. São Paulo fala: ele é a cabeça, nós somos os membros. Ora, a mãe que gera a cabeça gera os membros. Você já viu uma mãe dar luz só uma cabeça? Seria uma coisa complicada, né? São Luís de Montfort diz assim como na ordem da natureza seria uma monstruosidade uma mãe dar à luz apenas uma cabeça, também na ordem da graça seria uma monstruosidade se a mãe gerasse a cabeça da igreja, que é o Cristo, e não gerasse os membros. Estão entendendo por que ela é mãe da igreja, a mãe do corpo de Cristo? Porque a mãe que gera a cabeça gera os membros. Que beleza isso! É por isso que o Papa Paulo VI, em 1964, no meio do Concílio Vaticano II, parou o concílio para proclamar solenemente: Maria Mater Ecclesiae, Maria, mãe da igreja. E como é que Nossa Senhora mostra que ela é mãe da igreja? Nossa, de muitas maneiras. Se eu fosse ficar contando para vocês aqui, as vezes todas que Nossa Senhora já protegeu a igreja, já salvou a igreja, eu ficava aqui o dia inteiro. Mas eu vou contar uns 5 casos, que dá tempo de contar. Vou começar lá, e eu vou pegar em ordem cronológica, assim. Vou começar lá no século XV, eu vou chegar até o século XX, mas lá para trás também tem muita coisa. Não dá tempo de pegar tudo. Eu vou começar no século XV. 1492, vocês já viram falar de Cristóvão Colombo, né? Cristóvão Colombo descobriu a América, foi o primeiro navegador que chegou à América no dia 12 de outubro de 1492. Quem era Cristóvão Colombo? Vocês estudaram na escola, era um navegador espanhol, que ele conhecia as viagens de Marco Polo, que era outro navegador italiano de Veneza. Marco Polo tinha navegado muito.
E o caminho para as Índias, que era pelo Mar Negro, atravessando Constantinopla, estava fechado, porque os turcos tinham dominado Constantinopla em 1453, e os portugueses tiveram que descobrir aquele caminho pelo sul da África, Vasco da Gama, Bartolomeu, passando ali o Cabo das Tormentas, mas era um caminho muito longo para chegar até as Índias. E por que eles queriam chegar às Índias? Porque eles traziam produtos da Índia que era muito caro para vender na Europa. As mercadorias, as especiarias. Então o Colombo teve uma visão: ao invés de eu ir para a Índia navegando pelo Oriente, eu vou navegando pelo Ocidente. A Terra é redonda, ele já tinha noção disso, por causa de Marco Polo, e eu vou à Índia. Só que ele não sabia que a América estava no meio. Ninguém sabia que a América existia. A América do Norte, a América Central. E o Colombo, ele precisava de uma viagem que nunca ninguém tinha feito na história. Ele precisava de 3 caravelas enormes, caríssimas. Só o governo podia bancar. Então ele foi ao rei de Portugal, Dom João II, e Dom João não acreditou nele, não topou a parada, tinha que gastar muito dinheiro. Imagina, eu calculo assim, como se fosse hoje 3 aviões grandes desses Boeing aí, que custa 100 milhões de dólares. Colombo precisava de um negócio desse. Por quê? Você já pensou em você entrar mar aberto, sem saber onde é que você vai chegar e quando você vai chegar? Tanto é que a viagem dele demorou 56 dias. Não conseguiu nada com o rei de Portugal. Aí foi ao rei da Espanha, Fernando e Isabel, que eram católicos. Só que eles estavam em luta contra os muçulmanos, que eles estavam expulsando da cidade de Granada. E os reis da Espanha disseram: negativo. Nós estamos gastando muito dinheiro aqui com essa guerra contra os muçulmanos. Não dá. Colombo ficou desesperado. No livro dele, nas biografias dele, conta que ele entrou na catedral de Sevilha, na Espanha, se ajoelhou diante do altar de Nossa Senhora, chorando. Colombo era um homem catolicíssimo. Se ajoelhou diante do altar de Nossa Senhora, chorando. Eu tenho esse livro, tem as referências, tudo. Eu cito isso no meu livro, o livro que eu escrevi, A Mulher do Apocalipse. Eu conto essa história com as referências bibliográficas devidas. E Colombo fez essa oração diante do altar de Nossa Senhora. O meu sonho é ir a Sevilha ver esse altar. Ele fez esta oração: minha mãe, os reis da terra não me atenderam, mas a senhora é a rainha do céu. A senhora pode me atender. Se a senhora conseguir que eu faça essa minha viagem, eu consiga essas embarcações, eu prometo à senhora que o primeiro fruto das Índias, quando eu chegar lá, eu quero pegar e trazer aqui para a senhora. E ele pagou essa promessa. O primeiro pedaço de ouro que ele achou aqui no Brasil, ele voltou e depositou no altar de Nossa Senhora em Sevilha. Gente, aí passou um mês, o Colombo conheceu um frei na cidade de Valladolid, na Espanha, um frei franciscano que, olha a providência divina, era o confessor da rainha da Espanha, Isabel. Isabel era catolicíssima. E tinha acabado a guerra com os muçulmanos. Os reis Fernando e Isabel de Castela e Aragão unidos venceram os muçulmanos. E o frei conversou com a rainha. Rainha, para a rainha ajudar. O rei não quis ajudar. Sabe o que a rainha fez? A rainha empenhou as joias dela. Devia ter muita joia, né? Eu banco. Falou para o rei: você não quer bancar? Eu banco. Com as coisas minhas. E Colombo conseguiu as 3 caravelas. Vocês lembram qual foi o nome que ele deu para a primeira caravela dele? Santa Maria Pinta e Nina, não é isso? Quem não fugiu das aulas de história lembra isso. Essa Santa Maria não foi à toa, não. É porque a Santa Maria conseguiu para ele as 3 caravelas. Gente, aí existe, não sei se vocês já leram, o diário que o Colombo escreveu nos 56 dias de viagem. Ele contando quantas vezes os marujos, os marinheiros, queriam se revoltar contra ele, porque já estavam mais de um mês navegando, não chegava em lugar nenhum. Todo mundo já enjoado, enfrentando tempestades, enfrentando, não é? Querendo voltar, querendo fazer motim.
o Colombo chamava eles para rezar, rezava a Salve Rainha, cantava o Magnífica, faziam promessa a Nossa Senhora. Leia o diário escrito por Colombo. Não vai nessas fantasias desses filmes sobre Colombo, não, que é cheio de mentira. Leia o diário de Colombo, escrito em português. Se não me engano, a editora Melhoramentos. Eu tenho comigo. E o Colombo, depois de 56 dias, chegou à América. Que coisa bonita, gente. E qual é o nome que ele deu ao lugar que ele chegou? Santo Domingo. Não era católico. Tudo que ele escrevia botava nome de santo. Tudo era nome de santo. Como também Pedro Álvares Cabral, Monte Pascoal. Por quê? Porque era Páscoa quando Cabral chegou aqui. Então vocês estão vendo, meus irmãos, que Nossa Senhora veio à frente com Colombo. A primeira embarcação que tocou o solo da América Latina foi a Santa Maria. Nossa Senhora chegou na frente. Que beleza. Para tomar posse da América. É por isso que a nossa América é o continente mais católico do mundo, que Bento XVI chamou de a reserva católica do mundo. Os países da América toda são 80% católicos, 90%. O nosso Brasil é que está enfraquecendo muito. O México tem 90% de católicos. Veja como é que Nossa Senhora protegeu. Depois passaram 8 anos, chegou aqui Pedro Álvares Cabral. Não pense que Cabral chegou aqui por acaso, não, gente. Os reis de Portugal já sabiam que a América existia. Claro, 8 anos antes Colombo chegou aqui, os reis de Portugal mandaram o Cabral que ia para a Índia dar uma atracada aqui para tomar posse. Foi isso, e era um povo catolicíssimo, o povo português. Os 2 povos mais católicos do mundo, na época, eram Espanha e Portugal. Tanto é que Cabral chegou aqui com 17 sacerdotes nas suas caravelas. Chegou no dia 22 de abril, no dia 26 de abril, o que aconteceu? Primeira missa do Brasil, os índios pendurados nas árvores, e conta, né, quando Pero Vaz de Caminha escreveu a carta para o rei de Portugal, D. João II, ele dizia: Sua Majestade, eles não entendem nada, mas um olha para o outro, aponta a cruz e aponta o céu. Olha os índios que nunca tinham visto gente branca, né, como eles dizem. Um apontava para o outro, diz o Pero Vaz de Caminha. Leia a carta de Pero Vaz de Caminha, ele dizendo para o rei de Portugal: Majestade, esse povo aqui tem uma alma boa, essa terra aqui dá de tudo, né? Em se plantando tudo dá, mas a melhor coisa que tem aqui, Sua Majestade, é a alma boa desse povo que pode ser catequizado, batizado, evangelizado. O escrivão do Pedro Álvares, escrevendo para o rei, falando né? Os reis de Portugal mandavam as expedições com os missionários. Sabemos o nome dele, Frei Henrique de Coimbra, que celebrou a primeira missa no Brasil. Na Assembleia Legislativa de São Paulo tem uma imagem de Nossa Senhora que veio na caravela de Cabral. Na caravela de Cabral veio a imagem de Nossa Senhora. Está lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ou seja, nós nascemos na mão de Nossa Senhora. Na mão de Nossa Senhora, gente, que beleza. Aos pés da cruz e da Virgem Maria, né? Que beleza, entende? Eu fiz questão, eu de vez em quando vou a Portugal, ano passado eu fui a Portugal, vou agora de novo em julho fazer lá o Osana, Portugal, né, lá em Fátima, e o ano passado eu fui. Eu falei para os meninos: eu quero ir no túmulo de Cabral, eu quero conhecer pelo menos o túmulo desse homem. E fui em Santarém. Aliás, uma coisa muito interessante, onde está o milagre eucarístico de Santarém, do lado tem lá uma espécie de um mausoléu, que é o túmulo de Cabral, e tem uma imagem enorme de Cabral. E sabe como é que é essa imagem? Ele todo vestido de capitão da marinha portuguesa, nessa posição assim, segurando uma cruz. Segurando uma cruz. Entenderam? Vestido de soldado da marinha portuguesa, ele era capitão da marinha, segurando a cruz. Ou seja, eu ando pelos mares, entende? Gente, nós temos que agradecer muito a Portugal. Portugal era uma nação em que os reis eram católicos, né? E eles, onde eles chegavam, evangelizavam o povo, batizavam, né? E aqui no Brasil foi assim também.
Que coisa bonita, Nossa Senhora veio à frente. Então, vejam aí como é que Nossa Senhora vai trabalhando pela igreja. A partir daí, toda a América que não era conhecida se tornou um continente cristão, católico, pela intercessão, né? E se Nossa Senhora não conseguisse essa embarcação de Cristóvão Colombo? E se os holandeses que estivessem aqui, os franceses que vieram para cá, tivessem dominado o Brasil? Você sabe que os holandeses eram protestantes, eram calvinistas, e os franceses eram huguenotes protestantes. Quantas e quantas vezes os portugueses expulsaram os franceses protestantes e os holandeses protestantes? Né? Com a intercessão de Nossa Senhora. Quem é de Recife aqui conhece lá o Monte de Guararapes, onde tem a igreja lá em cima de Nossa Senhora da Vitória. Que igreja é aquela lá em Guararapes? Um dia eu fui a Recife, um professor de história católica fez questão de me levar lá em cima. Vou lhe levar, professor, eu vou contar a história. Aqui nesse monte, travou-se uma batalha decisiva dos portugueses católicos contra os holandeses protestantes que queriam dominar o Brasil. E os portugueses católicos eram minoria, e os holandeses vieram altamente armados, mas quando aconteceu a batalha, os portugueses venceram, e os holandeses protestantes foram expulsos. Gente, é cheio de coisas assim na história da igreja. Mas vamos caminhar mais um pouco. 1571, século XVI, os muçulmanos tinham derrubado o Império Bizantino. O que é o Império Bizantino? Era o Império Romano do Oriente, que tinha sede na belíssima Constantinopla, que o imperador Constantino construiu no ano 313 e chamava de a Nova Roma. Mas o povo chamava de Constantinopla, cidade de Constantino. Bem, vocês sabem pela história que em 1453, Maomé II derrubou o Império Bizantino e tomou conta de Constantinopla, né? Entrou a cavalo na Basílica de Santa Sofia, né? E derramou sangue dentro da Basílica de Santa Sofia, porque dominou os cristãos. Hoje a Basílica de Santa Sofia, que é uma das igrejas mais maravilhosas do mundo, hoje é um museu muçulmano. Infelizmente, colocaram 4 minaretes, 4 torres, né? Isso em 1453. Um pouco depois, 1517, os muçulmanos estavam prontos para invadir a Europa e acabar com o catolicismo. 1571. Ia travar a batalha de Lepanto, no mar da Grécia. O Papa Pio V, que já foi canonizado, São Pio V, e toda a Europa ficaram apavoradas. A Europa era católica. Como enfrentar esse perigo? Então tinham que enfrentar a guerra de legítima defesa. Então o Papa pediu aos exércitos cristãos da Europa que fossem enfrentar esse perigo, não deixassem os muçulmanos entrar, porque a gente sabe que a sede deles é acabar com a igreja. Esse Maomé II, que venceu Constantinopla, ele disse esta frase, vejam bem, está nos livros de história, não é da minha cabeça não: eu ainda hei de dar de comer alfafa ao meu cavalo em cima do altar da Basílica de São Pedro. Eu vou entrar a cavalo na Basílica de São Pedro, eu vou profanar o altar da Basílica de São Pedro, o altar onde o Papa celebra. Eu vou fazer meu cavalo comer comida ali em cima, ou seja, eu vou transformar o altar do Papa num coxo de cavalo. Graças a Deus ele nunca conseguiu e nunca vai conseguir, mas isso foi lá, 1453. O seu Saladino, o seu Solimão, esses líderes muçulmanos lá do passado, sempre tiveram esse desejo de acabar com a igreja. Isso são fatos históricos, gente. Eu não estou querendo fazer aqui guerra santa, não. Estou contando história. Eu sou professor de história da igreja aqui no seminário da Canção Nova. Entenderam? Então, meus amigos, 1571, a igreja, a Europa católica estava ameaçada de ir a pique e a Europa virar muçulmana. Se acontecesse isso, vocês hoje estavam usando turbante. Porque quem colonizou a América foi a Europa. Então, se a Europa se tornasse muçulmana, nós também ia ser educados na linha muçulmana. Mas Nossa Senhora não deixou. O Papa mandou um cardeal benzer as armas dos exércitos cristãos, foi chefiado pelo príncipe João da Áustria, e disse: levem a arma do rosário. O
Papa disse para ele: levem a arma do rosário e vocês vão vencer essa batalha. Porque antigamente, gente, era assim, não havia diplomacia de hoje, de conversar, de discutir, não havia ONU. Antigamente a coisa resolvia no pau, era na guerra. Antigamente era assim, era a cultura do tempo. Muito bem, os muçulmanos tinham 300 barcos de guerra naquele tempo. E as forças cristãs não tinham nem 100. A batalha foi naval. Foi naval. Os muçulmanos estavam massacrando os cristãos. A coisa estava perdida. De repente, ninguém sabe por que um vento impetuoso voltou contra a armada muçulmana e os barcos muçulmanos viravam, tombavam e os cristãos venceram a batalha. O Papa Pio V estava num conclave com os cardeais e ele teve uma inspiração, conta os historiadores. Ele abriu a janela do Vaticano e disse: vencemos a batalha. Ele teve essa inspiração. Não tinha internet, não tinha WhatsApp para comunicar o Papa, não. Estou falando de 1471. Levava, o correio era por navio, por barco sem motor, não tinha avião. Papa, eles só ficaram sabendo da notícia oficialmente depois de muitos dias. Mas o Papa teve uma visão. E era o dia 7 de outubro de 1571. O que o Papa disse? Eu proclamo hoje o dia de Nossa Senhora do Santo Rosário. É por isso que 7 de outubro é o dia de Nossa Senhora do Santo Rosário. Porque no dia 7 de outubro de 1571, a Europa ficou livre do perigo muçulmano que queria dominar a Europa e acabar com o cristianismo na Europa. Sabe, eu estou contando fatos históricos. Não pense que eu estou querendo aqui fazer ofensa aos nossos irmãos muçulmanos de hoje, que não tem nada a ver com os antepassados dele. Estou contando fatos históricos para mostrar como Nossa Senhora protege a igreja. É isso que eu estou querendo mostrar. Por que ela é mãe da igreja? Então, eu já contei do Colombo, já contei do Cabral, já contei lá dos Guararapes, já contei aqui, e tem mais. Agora eu vou dar um salto na história, e eu vou lá para Napoleão Bonaparte. Quem foi Napoleão Bonaparte? Napoleão Bonaparte, vocês sabem, foi aquele imperador francês, que depois da Revolução Francesa, se tornou imperador francês, lá por volta de 1806, mais ou menos. E Napoleão Bonaparte queria dominar o mundo inteiro. Invadiu a Polônia, invadiu a Itália, invadiu a França, invadiu Portugal. Foi quando Dom João VI correu para o Brasil, porque Napoleão invadiu Portugal. Dom João pegou toda a corte dele e veio para o Brasil. Quem já estudou história um pouquinho sabe disso. Meus irmãos, dizem que o único general que parou Napoleão Bonaparte foi o general Inverno, lá da Rússia. Que o frio da Rússia venceu Napoleão. E o que aconteceu? Napoleão queria dominar a igreja, era o chamado galicanismo. O galicanismo é um nome que foi dado a uma tendência que houve no século XIX, dos reis quererem mandar na igreja. Então queriam fazer uma igreja alemã, uma igreja francesa, uma igreja na Inglaterra, como o Henrique VIII fez em 1534. E os imperadores queriam dar ordem no lugar do Papa. O imperador queria ele nomear os bispos, ele nomear os abades de mosteiro, e Napoleão queria fazer isso na França. E o Papa Pio VII disse: não, senhor, quem nomeia bispo sou eu. O que o Napoleão fez? Mandou prender o Papa. Invadiu o Vaticano com as suas tropas, prendeu o Papa Pio VII, colocou o Papa numa carruagem, fez o Papa sair de Roma, atravessar o norte da Europa, passar pelos Alpes ali, suíços, e ir para o castelo de Fontainebleau, na França, em Paris. Ele já tinha mandado prender o Papa Paulo VI, e o Papa Pio VI, e Pio VI morreu nas mãos presas de Napoleão Bonaparte, e mandou prender o Pio VII. Lá nas masmorras de Fontainebleau, em Paris, lá no palácio, que era o palácio do Napoleão. Só que aconteceu um detalhe: quando o Papa atravessou o norte da Itália, ele passou por uma cidadezinha chamada Savona, entrou numa igreja,
numa catedral de Savona, foi ao altar de Nossa Senhora e fez mais ou menos o que o Colombo fez. O Papa disse a Nossa Senhora: eu estou indo preso. Quando a senhora me libertar, eu vou voltar aqui e vou coroar a senhora. E o Papa cumpriu. E o Papa cumpriu, como Napoleão. Ah, gente, faz uma promessa para Nossa Senhora para você ver. Depois tem que cumprir. Depois tem que cumprir. Não faz muito pesado para você não ficar sem coragem depois, né? Meus amigos, Napoleão prendeu o Papa lá. Enquanto o Papa estava preso, Pio VII, Napoleão perdeu a guerra para os ingleses na batalha de Waterloo para o almirante Nelson. Lembra disso na história? Napoleão foi preso na ilha de Elba, ali no mar da França, e o Papa foi solto. E o Papa passou por Savona e coroou Nossa Senhora. Estou aqui para te coroar, te agradecer. E aí o Papa chegou em Roma no dia 24 de maio. E ele disse: hoje eu declaro a festa de Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos. Está aí, ó. Por que 24 de maio é dia de Nossa Senhora Auxiliadora? A grande devoção de Dom Bosco, né? A grande devoção de Dom Bosco é a Nossa Senhora Auxiliadora. O Papa instituiu essa festa de Maria Auxilium Christianorum, Maria, no dia 24 de maio, porque no dia 24 de maio ele entrou em Roma, saudado pelo povo, e voltou para o Vaticano. Aí, meus irmãos, como é que Nossa Senhora é mãe da igreja? É desse jeito. Vocês sabem que Dom Bosco, esse devotíssimo de Nossa Senhora, né? Ele dizia: foi ela quem tudo fez. Quando perguntaram para Dom Bosco: como é que o senhor conseguiu criar uma congregação que já está no mundo inteiro? Eu fui aluno dos salesianos aqui em Lorena há 4 anos, né? Padre Jonas é salesiano. Como foi, Dom Bosco? O senhor conseguiu espalhar sua congregação pelo mundo inteiro? Dom Bosco diz assim: foi ela quem tudo fez. É uma frase que o Padre Jonas mandou escrever ali. Foi ela quem tudo fez. Tudo, ele diz, começou com a Ave Maria. Que beleza, gente. Né? É a Nossa Senhora que mãe da igreja. E aí Dom Bosco um dia teve um sonho. Você sabe que Dom Bosco, ele recebia as revelações de Deus por sonho. Eu tenho um livro na minha casa, um livro que foi escrito nos Estados Unidos. The Dream of Saint Bosco. Os sonhos de Dom Bosco. 50 sonhos de Dom Bosco, desse livro. Um dos sonhos é espetacular. Dom Bosco viu o mar aberto e uma guerra. E no meio da guerra, uma caravela. E essa caravela, fogo em cima dela. Gente atirando nela e tal. E Dom Bosco viu que a caravela já estava quase que afundando. Quando ele olha na caravela, o que ele vê? Ele vê o Papa dirigindo a caravela. O Papa no timão. O timão é o volante da caravela. Não é o Corinthians, não. É o volante. É o volante da caravela, chama timão. Né? E o Papa paramentado, com as vestes de Papa, dirigindo. E aquela caravela já quase afundando. Quando ela já estava quase na pique, Dom Bosco viu o quê? Saíram 2 colunas, uma de cada lado, assim, da caravela. 2 colunas. E de cada coluna saiu uma corrente que prendeu na barca de um lado, prendeu na caravela do outro, e as colunas foram andando e a barca chegou ao porto, sem afundar. Sonho que Dom Bosco teve. Aí Dom Bosco percebeu que em cima das 2 colunas tinha alguma coisa. Ele olhou numa coluna, o que ele viu? O ostensório, com o Cristo ali no ostensório. E ele viu escrito embaixo da coluna assim, uma frase em latim: Salus Credentium, a salvação dos que creem, a Eucaristia. E ele olhou para outra coluna, quem que ele viu? Nossa Senhora, a auxiliadora dele, a Maria Auxiliadora, Nossa Senhora Auxiliadora. E embaixo, Maria Auxilium Christianorum. Olha aí, gente. Dom Bosco entendeu que a igreja nunca vai a pique, aquilo que Jesus disse: jamais as portas do inferno prevalecerão contra ela, porque Deus deu 3 salvaguardas para a igreja: o Papa,
a Virgem Maria e a Eucaristia. Qualquer salesiano sabe dessa história. Qualquer aluno salesiano, qualquer padre salesiano sabe essa história, desde que eu era menino eu escuto contar essa história. Só que eu não sabia da importância dela, que hoje eu sei. Que coisa maravilhosa, né? Mas tem mais, vamos caminhar mais um pouco. Dá tempo? Dá. 1917, vamos a Fátima. O mundo estava na Primeira Guerra Mundial. Vocês sabem que a Primeira Guerra Mundial foi ali, né? Começou em 14, foi até 17, né? E Nossa Senhora aparece em Fátima para os pastorinhos, a Lúcia, Jacinta e Francisco. E Nossa Senhora diz o que para eles? Rezem o terço, o rosário, para que a guerra acabe. A guerra vai acabar, mas se o mundo não mudar, vai ter uma guerra pior do que essa. E teve, né? A Segunda Guerra. E ela disse para os pastorinhos, mas por fim, o meu coração vai triunfar. O meu imaculado coração vai triunfar. Rezem pela conversão da Rússia. Peça ao Papa que consagre a Rússia ao meu Sagrado Coração, porque a Rússia vai ser o flagelo da humanidade. E foi mesmo, depois da Primeira Guerra Mundial, veio o quê? Veio o comunismo. Depois do nazismo veio o comunismo. O comunismo matou 100 milhões de pessoas. Na China, no Laos, no Camboja, no Vietnã, aqui em Cuba. É só ler aquele livro, o Livro Negro do Comunismo, escrito por aquele historiador francês, ex-comunista, chamado Stéphane Courtois, e mais 5 colaboradores dele. Eles falam em 100 milhões de mortos. Por quê? Porque o comunismo russo, depois da Revolução Bolchevista, em 1917... no ano da aparição de Nossa Senhora, o bolchevismo russo invadiu a Polônia, tornou a Polônia comunista, invadiu a Checoslováquia, a Bulgária, a Romênia, a Alemanha Oriental, e meteu aquele muro de Berlim ali, o muro da vergonha, separando o mundo em 2 partes. Que coisa, gente! Nossa Senhora de Fátima aparece exatamente nessa hora, pedindo para os pastorinhos rezarem, etc, etc. E deixou o terceiro segredo de Fátima com a irmã Lúcia. O famoso terceiro segredo de Fátima. O pessoal mais antigo lembra que era um mistério, né? Só os papas tinham lido o terceiro segredo de Fátima. O primeiro foi revelado, o segundo foi revelado, mas o terceiro, só quem revelou foi o Papa João Paulo II, no ano 2000, em Fátima. Por quê? Porque o Papa João Paulo II entendeu. João XXIII não quis publicar, Paulo VI não quis publicar, o João Paulo I não quis publicar, João Paulo II entendeu. Por quê? Porque ele leu o segredo, pediu para o cardeal Ratzinger, que era o prefeito da Congregação da Fé, que depois se tornou o Papa Bento XVI, né? Pediu ao cardeal Ratzinger que explicasse o segredo, porque o segredo ele é assim meio parabólico. Ele é meio metafórico, fala de um homem vestido de branco, baleado, que cai quase que morto. O Papa entendeu que era ele, que no dia 13 de maio de 1980 foi baleado. O Papa entendeu que o segredo de fato se referia ao quê? Ao que ia acontecer com a igreja no século XX, porque ele começou lá em 1917, ou seja, toda a luta da igreja contra o dragão vermelho do comunismo. Mas que no fim o coração dela triunfaria. E o que aconteceu? Aconteceu que em 1989 o comunismo desabou. Os mais antigos lembram disso. Caiu o muro de Berlim, o muro da vergonha. Os países deixaram de ser comunistas. Polônia, Bulgária, Romênia, Checoslováquia. Houve até uma redistribuição no mapa ali daquela região. Surgiu a Bósnia e Herzegovina, surgiu a antiga Iugoslávia, desapareceu, foi dividida e tal, né? O comunismo desapareceu, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas desapareceu, pelas mãos de Nossa Senhora. Então o Papa entendeu, e ele mandou então que no ano 2000, no dia 13 de maio do ano 2000, o cardeal, chefe da Secretaria de Estado do Vaticano, o cardeal Sodano, lesse a revelação do segredo, e essa revelação, quem quiser ler, está no site do Vaticano, explicadinho.
né? Eu quero lembrar que no dia 23 agora, o Papa Bento XVI foi à sala de imprensa do Vaticano e disse: o terceiro segredo de Fátima está todo revelado, não tem mais nada para revelar. Por quê? Porque de vez em quando você vê na internet aí, algumas pessoas, não, ainda tem uma parte do terceiro segredo que não foi revelado, Nossa Senhora fala que vai ter 3 dias de trevas, não pode sair de casa. Papa Bento XVI, esses dias, 23 de maio agora, disse: já foi tudo revelado, não tem mais nada para revelar. O que tinha de revelar era a luta do comunismo contra a igreja, querendo destruir a igreja. Gente, vocês sabem que o comunismo matou padres e fechou tudo que é colégio no mundo inteiro. Queria acabar com a igreja, porque para o comunismo, a religião é o ópio do povo, é a droga do povo. Lenin dizia: eu sou inimigo pessoal de Deus. Eu sou inimigo pessoal de Deus, o Lenin dizia, o líder da revolução bolchevista russa. O comunismo é ateu, materialista, sanguinário. Enaltecem tanto, né, esse cubano, ou diz que é argentino, que é cubano, Che Guevara. Esse cara matou mais de 50 pessoas, assim, a sangue frio, sem julgamento, sem nada. Comunista. Eu não sei como é que o jovem tem coragem de botar o Che Guevara na camisa aí e decantar como um bandido, um assassino, um criminoso da história. Criminoso. Vocês sabem quem que conta isso? A revista Veja, não a revista católica, não. A revista Veja publicou um artigo inteirinho, eu tenho guardado comigo. A revista Veja dizendo que, né, Che Guevara matou mais de 50 pessoas, assim, sem julgamento. Ele foi à ONU e ele disse, na ONU, porque ele era embaixador do Fidel Castro, ele foi à ONU e disse: a Revolução Cubana existe, nós temos que matar a gente, temos que matar, e nós vamos matar sim. Ele falou no plenário da ONU, nos Estados Unidos. E a nossa juventude manipulada, a nossa juventude de cabeça feita por esses filósofos ateus, materialistas, marxistas, a juventude sai com o Che Guevara no peito. Ah, meu amigo, troca isso por Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não faça de um sanguinário um ídolo. Não faça de um criminoso um ídolo. Ponha um santo no seu peito, não um criminoso. Estão entendendo, gente? Então, Nossa Senhora foi quem derrubou o muro de Berlim. Derrubou o muro da vergonha, através do Papa João Paulo II. Por que os comunistas queriam matar o Papa João Paulo II? E quando a polícia italiana concluiu o inquérito de quem queria matar o Papa João Paulo II, a polícia italiana falou claro, foi publicado na imprensa. Quem queria matar o Papa João Paulo II foi a KGB russa. O que é a KGB russa? A polícia secreta da Rússia, comunista. Que, para disfarçar, pegou um turco, que era o Ali Agca, como se fosse por razões muçulmanas que queria matar o Papa. Não foi, foi por razões. A polícia da Itália concluiu isso. E o presidente da Itália diz que quem derrubou o comunismo foi o Papa João Paulo II. O presidente da Itália disse isso. Senão não caía. Por quê? Porque ele começou todo aquele trabalho pela Polônia. Você sabe que daí nasceu o cerco de Jericó. Como é que nasceu o cerco de Jericó? Esses 7 dias de oração diante do Santíssimo. Porque o Papa quis visitar a Polônia, como Papa, ele era polonês. O general comunista da Polônia, né, general Jaruzelski, era o nome dele, não permitiu o Papa entrar na Polônia. Não permitiu, um absurdo, um chefe de Estado, porque o Papa não é só um chefe religioso, o Papa é um presidente, é um chefe de Estado. O Vaticano é uma nação. Não deixaram o Papa entrar. Um padre polonês, rezando, teve uma visão. A visão lá daquele cerco de Josué, né? Quando derrubaram lá as muralhas de Jericó. E o padre disse: vamos fazer um cerco de Jericó, para que o governo comunista autorize o Papa a entrar aqui. Por que o comunismo na Polônia tinha medo de João Paulo II entrar? Porque sabia que João Paulo II era um líder. Ele era amigo do Lech Walesa, que era o presidente do sindicato Solidariedade, Solidarnosc, cristão. Eles morriam de medo. Quando o Papa João Paulo II foi eleito Papa,
disse o presidente da Itália, o comunismo estremeceu de medo. Porque Deus foi buscar um papa lá no mundo comunista e trouxe para Roma. E aí, meus irmãos, né? Caiu esse muro de Berlim, caiu o comunismo pelas mãos do Papa João Paulo II. E depois que foi feito o cerco de Jericó na Polônia, o general Jaruzelski autorizou o Papa a entrar na Polônia. Aí ninguém mais segurou o Papa. Aí foi até a queda do comunismo e do muro de Berlim. É por isso que queriam matar esse homem. Porque esse homem tinha um papel fundamental. Agora, gente, atrás dele está Nossa Senhora. Não se esqueça que ele colocou no escudo dele, totus tuus, Maria. Todo teu, Maria. Né? Fez a consagração de São Luís de Montfort, no livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. Né? E pelas mãos da Virgem Maria, esse santo, hoje santo, né, João Paulo II, nos livrou do comunismo ateu lá na Europa. Que coisa maravilhosa. Vale a pena mesmo a gente aplaudir. Vale a pena. Então vocês estão vendo quantas intervenções maravilhosas de Nossa Senhora em prol da igreja? Quantas coisas Nossa Senhora, né, conduz? Eu queria então terminar agora a minha reflexão com vocês, falando aquilo que eu disse que eu não posso deixar de falar, não posso deixar de mostrar. Muitos e muitos santos, doutores da igreja, tem aqui um papelzinho que está escrito aqui, disseram o seguinte: Nossa Senhora é a medianeira de todas as graças que descem do céu para a terra. Por que os santos doutores dizem isso? E eu quero citar aqui para vocês só santos doutores. Por que é importante isso? A igreja tem só 36 santos que ela chamou de doutores. Esse título é dado por um papa. Só o papa pode dar um nome de doutor para um santo. Né? Quem é o santo doutor? É um gigante. É um gigante que desbravou a teologia, ensinou coisas maravilhosas. São 4 mulheres, né? Santa Teresinha, Santa Teresona, Santa Catarina de Sena e Santa Hildegarda de Bingen, da Alemanha, e mais 32 homens, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo Afonso de Ligório, Santo Anselmo, esses gigantes da teologia. Né? Esses homens dizem, eu vou ler para vocês aqui o que eles falam, esses homens dizem o seguinte: Maria é a medianeira de todas as graças. Nenhuma graça desce do céu sem passar pela mão dela. Mas e quando o santo pede? O santo pede e consegue, Maria que traz. Me faz lembrar a minha mãe. Quando a gente era menino, nós éramos 9 filhos, né? De vez em quando meu pai chegava com um saquinho de bala lá da rua. Quem que distribuía? Era a minha mãe. Era uma vermelhinha para cada um, uma de toffee para cada um. O pai traz, o pai dá, a mãe distribui. Deus dá a graça, Maria distribui. Por que, diz o santos doutor? Aí tem uma fundamentação teológica muito forte. O santo diz assim: qual foi a maior graça que a terra recebeu do céu? Qual foi a maior graça? Aquele pregado na cruz, não foi? Cristo Jesus, nosso Salvador. Esse foi a maior graça. E ele veio através de quem? Ele veio através de Maria. Então o santo diz: vocês acham que as graças menores viriam sem ela? Se ele abriu uma avenida, uma alameda, chamada Maria, São Bernardo chamava de Maria de o aqueduto de Deus. Aqueduto, vocês sabem, leva água, né? Aqueduto de Deus leva as graças de Deus. São Bernardo é doutor da igreja. Então eu quero ler aqui para vocês o que esses santos doutores disseram. Por exemplo, Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja que fundou a congregação dos padres redentoristas. Ele diz assim: Deus quer que pelas mãos de Maria nos cheguem todas as graças. Não é o professor Felipe falando, não. É Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja. A ninguém isso pareça contrário à sã teologia, pois Santo Agostinho, autor dessa proposição, então Santo Afonso de Ligório está dizendo que o doutor Santo Agostinho é que é autor da proposição: Deus quer que pelas mãos de Maria nos cheguem todas as graças. Ele diz, né? Então, o autor dessa proposição estabelece como sentença
aceita que Maria tem cooperado por sua caridade para o nascimento espiritual de todos os membros da igreja. É mãe. Bom, aí eu vou citar agora aqui vários doutores. São Bernardo, que eu já citei. Tal é a vontade de Deus que quis que tenhamos tudo por Maria. Se, portanto, temos alguma esperança, alguma graça, algum dom salutar, saibamos que isto nos vem por suas mãos. São Bernardo ainda: eras indigno de receber as graças divinas, por isso foram dadas a Maria, a fim de que por ela recebesses tudo o que terias. Ó São Bernardo, nós éramos indignos de receber a graça de Deus. Então Deus faz ela chegar para nós através de Maria. Né? São Boaventura, doutor da igreja, foi amigo de São Francisco, né? Foi franciscano, amigo dele, morreu em 1274, São Boaventura. Deus depositou a plenitude de todo o bem em Maria, para que nisso conhecêssemos que tudo o que temos de esperança, graça e salvação, dela chega até nós. Gente, são santos doutores. Santo Alberto Magno, doutor da igreja, foi professor de São Tomás de Aquino, lá por volta de 1230. Santo Alberto Magno dizia: é anunciada a Santíssima Virgem tal plenitude de graça, que se tornou por isso a fonte e o canal de transmissão de toda a graça a todo o gênero humano. Vocês estão vendo que solidez de doutrina? Estou citando só santos doutores. Essas citações todas estão no livro que eu já falei, A Mulher do Apocalipse. E eu vou colocar no meu site da internet, também no site da Canção Nova, para quem depois quiser ler. São Pedro Canígio, doutor da igreja, morreu no ano de 1497. O filho atenderá sua mãe, e o eterno Pai ouvirá seu filho. Eis o fundamento de toda a nossa esperança. São Roberto Bellarmino, cardeal, doutor da igreja, morreu em 1621. Todos os dons, todas as graças espirituais que por Cristo como cabeça descem para o corpo da igreja, passam por Maria, que é como o colo desse corpo místico. O que é o colo? É bonita essa imagem que o São Roberto Bellarmino usa. Vocês já viram um caminhão-tanque de água ou de gasolina? Quando o cara pega aquela mangueira, ele atarracha a mangueira no caminhão, não é? Aquela rosca ali, aquilo ali chama-se colo. Então, São Roberto Bellarmino chama Nossa Senhora do colo que une Deus conosco. Então, a mangueira que vai trazer a água, o aqueduto que vai trazer as graças, mas quem é que cola ali em Deus? Quem é o colo, a junção? É Maria. É Maria que abre o tanque das graças de Deus para trazer até nós. Sabe, gente, eu não teria coragem de ensinar isso para vocês se não fosse tantas palavras de santos doutores. Por isso que eu falo. E tem mais, olha aqui, Santo Agostinho. Santo Agostinho diz assim: Deus me constituiu porta do céu. Falando de Nossa Senhora, né? Santo Agostinho põe nos lábios de Nossa Senhora essas palavras: Deus me constituiu porta do céu, um lugar de passagem para o Filho do Altíssimo. Por isso a ladainha eu chamo de a porta do céu. A ladainha lauretana, né? Santo Anselmo, doutor da igreja: tu és a porta celeste pela qual passou o Emanuel, o Deus conosco. E Santo Anastácio de Antioquia chamava de porta do paraíso. E, gente, tem muito mais coisa aqui que eu já não vou fazer, porque o tempo já me indicaram aí que está terminando. Eu quero só terminar contando uma historinha para vocês. Você sabe que as historinhas ensinam muita coisa, né? A historinha é a seguinte: isso que um sujeito era muito amigo, muito devoto de São José. Eu sou também, nós temos que ser, porque é o pai da igreja, né? O pai de Jesus, o pai da igreja. E ele fez um pacto com São José: São José, vamos combinar uma coisa, eu vou ser devoto do senhor até a morte, mas quando eu chegar lá no céu, o senhor vai deixar eu entrar. Feito. E o sujeito cumpriu a promessa dele, morreu, chegou lá, São Pedro bronqueou: não, senhor, você vai para o purgatório, que você tem muita coisa para pagar aí. Não, chama São José. Chamou São José: São José, como é que fica o nosso pacto? Nós combinamos. Ó, São Pedro, é verdade, deixa o homem entrar. Não, José, a chave aqui é minha. Jesus deu a chave do céu para mim. Mas São Pedro, eu fiz um pacto com o homem, eu não posso deixar de cumprir. Não, a chave é minha.
São Pedro, então eu vou embora do céu, porque eu fiz um pacto com o homem, eu não posso deixar de cumprir minha palavra. Gente, isso é historinha, hein? Isso é historinha. Aí São Pedro diz, pode ir embora, São José. Quer ir embora, vai embora, a chave aqui é minha. Tá bom, ô Pedro, mas eu vou levar tudo que é meu. Posso? Posso. Maria, vem. São Pedro já balançou, né? Maria, o que é seu? Ah, venham os anjos, venham os santos, venham os patriarcas, venham os profetas, venham os... Por quê? Está lá na ladainha, rainha dos anjos, rainha dos santos, rainha dos... tudo é dela. São Pedro, para, o céu vai ficar vazio. Deixa o homem entrar. Deixa o homem entrar. Pode ficar de pé. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, que para sempre exultarei com cantos, terros de louvor, buscando a salvação. E nessa hora em que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Ó Mãe Santíssima, com teu braço canta. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, e para sempre exultarei com cantos, terros de louvor, buscando a salvação. Nessa hora em que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do